Shalom, meus amados, que a graça do nosso eterno Deus esteja com todos nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de setembro de 2025. E vamos a mais uma reflexão de hoje. E hoje vamos falar sobre o livro de Jó. O livro de Jó ensina que o sofrimento não é sempre um castigo e que a fé verdadeira se manifesta na confiança em Deus. Mesmo quando os seus caminhos são incompreensíveis, a história de Jó, um homem justo, que perdeu tudo, mas mantém a sua fé, demonstra a soberania divina e a sabedoria, além do entendimento. E a importância de confiar em Deus mesmo em meio à dor. Jó é restaurado e se arrepende por sua busca por resposta, reconhecendo a grandeza e o amor divino. A história de Jó. Aprovado por Deus e Satanás. Jó é um homem justo, temente a Deus, que vive uma vida próspera. Mas um dia, em um desafio no céu, Deus permite que Satanás toque na sua vida, para provar a sua fé, que não é dependente das bênçãos, o sofrimento e perdas. Jó perde todos os seus bens, filhos e sua saúde, ficando coberto de feridas. Ele se vê desamparado, até mesmo por sua esposa, e senta entre as cinzas em um alto do sofrimento e humilhação. E a busca por resposta. Em meio ao sofrimento, Jó questiona a Deus, buscando uma razão para tanta dor. Seus amigos o visitam e tentam explicar seu sofrimento, mas as suas interpretações são limitadas. A resposta de Deus. Deus finalmente responde a Jó, revelando a sua grandeza, poder e sabedoria, mostrando que seus caminhos estão além do entendimento humano. Restauração. E diante da magnificência de Deus, Jó reconhece a sua pequenez. Arrepende-se por suas buscas e ele então é restaurado, recebendo as suas posses em dobro, novos filhos e vivendo uma vida longa. Confiança em Deus é a principal mensagem, a importância de confiar em Deus e não na circunstância. A fé deve permanecer mesmo quando o sofrimento é difícil de entender. O livro de Jó demonstra que Deus tem o controle sobre tudo e que o Satanás só pode agir com sua permissão. A incompreensão humana. Nossos caminhos e os pensamentos não são como os de Deus e que possui toda a sabedoria. O sofrimento pode não ser um castigo pelos pecados,
mas é uma oportunidade de desenvolver a fé e o conhecimento de Deus. A fé implica em se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela não é compreendida. Meus queridos, lendo assim o livro de Jó, um homem justo, íntegro, sempre temeu a Deus. Mesmo na sua dor, seu sofrimento, pelas perdas que teve, ele não blasfemou. Ele não tentou contra Deus. Pelo contrário, ele ainda se arrepende por questionar a Deus pelo sofrimento. Assim, amados, eu tiro uma lição para nós nos dias de hoje. Às vezes, nós deixamos de receber as nossas bênçãos justamente por falta de fé, por não colocar a Deus acima de tudo e não confiar em Deus. Deus, Ele é tudo e somos dependentes dEle em tudo. Veja que Jó, ele mesmo disse: nu eu vim, nu eu me tornarei. Tudo que Deus me deu é dele. Nada daqui eu levarei. Nada, amados, nada daqui no mundo nós vamos levar. Às vezes nós nos apegamos com os bens materiais, mas esquecemos que temos que buscar primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, confiar em Deus, arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, questionar a Deus. Muita gente que os questiona, mas não devemos questionar a Deus. Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Devemos entregar, sim, a nossa vida na mão de Deus. Eu digo nossa vida que nem nossa vida não é, porque a nossa vida é de Deus. Ele nos deu a vida, Ele nos dá a vida para viver aqui no mundo. Mas um dia essa nossa vida retornará para Ele, que é o Espírito de vida. Aquele Espírito que Ele soprou na narina do homem. Esse ar que nós respiramos. Todas as vezes, ao abrir os olhos de manhã, ore a Deus, entregue a tua vida, entregue teus caminhos, que Ele vai ministrar a sua vida. E nada de mal vai lhe acontecer. Passamos por dificuldades, tribulação, mas isso é lícito que temos que passar neste mundo. Mas assim como Jesus, Ele venceu o mundo, Ele nos dá a garantia de um dia sermos vencedor também e herdar a coroa da vida eterna. Olha só que maravilha, Deus, Ele sacrificou teu próprio filho. Ele enviou o seu filho para o sacrifício, como cordeiro. Ele enviou seu filho para trazer a nós a salvação. Olha que maravilha. Às vezes eu me pergunto por que eu sou falho. Mas isso, amados, é da nossa carne. E é uma luta tremenda entre a carne e o espírito. Mas devemos confiar, saber dessa maravilha que Deus fez por nós, nos mandar o teu filho, teu único filho, para derramar seu sangue ali naquela cruz pelos nossos pecados e nos justificar diante de Deus.
Devemos reconhecer tudo isso, a grandeza de Deus, o amor de Deus, e colocar as nossas vidas, quando abrimos os olhos, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia que tu me deste e que tu me dá, por cada segundo, Senhor, de vida que me concede para viver. Obrigado, meu Deus, por estar comigo, por me acompanhar, por me dirigir, por manifestar a tua presença todo segundo na minha vida, porque somente tu és Deus. A tua unicidade, Senhor, é inigualável, nada se compara à tua unicidade. O teu poder, Senhor, nada se compara ao teu poder, porque somente tu é poderoso. E tu tens o poder para fazer e desfazer. E em tuas mãos está a minha vida. Em tuas mãos está o meu destino. Que se eu faça de mim um instrumento, um vaso nas tuas mãos, e que um dia eu seja perfeito. Que arranque de mim tudo o que há de imperfeição, Senhor. Ensina-me a fazer sua vontade, obedecendo as tuas leis, teus mandamentos, e seguir os teus caminhos retos. Tu és Deus, não há outro Deus. E assim, amados, é que nós devemos fazer. Reconhecer que Deus é soberano e é um. E que Deus é o único e poderoso, e não há poder inagualável e que se compare a esse poder maravilhoso de Deus, a bondade de Deus. Veja que Israel, ele foi inconsequente, desobedeceu a Deus. Desobedecendo a Deus, eles foram muitas vezes castigados, desde quando saiu da terra do Egito, quando rebelaram contra Deus e contra Moisés. Deus não tolera a desobediência, o pecado, mas ele é perdoador. Ele ama a nós. Só de saber que nós somos salvos através de seu Filho Jesus, já é uma gratidão imensa. E não há preço que pague tudo isso que ele fez e faz por nós. Devemos agradecer a Deus a cada momento, a cada segundo. Que Deus abençoe a todos nós. E vamos procurar também tentar ser igual ao Jó, íntegro, justo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao nosso semelhante, porque Jó também ele amou os seus semelhantes, o seu próximo. O que ele tinha, ele também fazia pelo seu próximo, pelo seu semelhante. E Deus nos dá essa oportunidade de reconhecer as nossas falhas e voltarmos a Ele com o coração puro e sincero, com a nossa fé inabalável diante dEle. Que Deus seja louvado, amados. Que abençoe a todos nós, nos dê mais esse dia, mais essa manhã abençoada. Que o eterno Deus seja louvado.